Reunidos na sessão de pesquisas, todos ouviam atentamente as palavras emocionadas de Belarmino. Estou disposto a lutar, irmão Teócrito. A lutar e sofrer para aprender, realizar e vencer. Sei o que me aguarda nas próximas existências, mas não importa, não importa. Eu sou imortal. E se um Deus todo-poderoso me destinou à eternidade, será para a realização de um ideal sublime, cuja verdadeira perfeição escapa às minhas ideias ainda bizonhas de condenado. Ah, venerável Teócrito, sinto-me inferiorizado ainda. Ainda não me libertei sequer das bactérias que corroeram meu organismo humano, por mim destruído antes que o vírus da tuberculose terrível o apodrecesse de vez. Sei que terei de voltar à Terra muito brevemente, pobre, órfão, tuberculoso ainda, tolhido por decepções diárias. Um maldito envolvido em profundas desilusões. Sei disso. Mas estou disposto a tudo para vencer. Alegro-me até com a severidade dessa justiça soberana e curvo-me então resignado e respeitoso. Tem o verbo inflamado e pomposo, meu caro Belarmino. E enquanto falava, estive pensando em como seriam belos os discursos que realizava em suas aulas clássicas de dialética. Sou um tanto suspeito para concordar com o senhor, mas essa também era a opinião dos meus saudosos alunos. Desejo sinceramente que persevere em suas formosas decisões, meu amigo. Assim sendo, os caminhos do progresso que será compelido a realizar se tornarão mais fáceis de vencer. Se Deus assim o quiser, é o que mais desejo neste momento, nobilíssimo irmão. No entanto, não se deixe encantar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida e que, antes de você, há muitos já deslumbrou. Como assim? Não estou compreendendo, diretor. Não é a evolução rumo à luz divina o ideal do bem e da felicidade para todos os seres? A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor, é uma epopeia gloriosa que honra aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, Belarmino. Os espinhos semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Tenho fé, a mais sincera fé, e com ela alcançarei meus objetivos. Reconheço a sua sinceridade e o seu idealismo, e isso me deixa muito satisfeito. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Qual, então, deverá ser minha conduta, irmão Teócrito? Considere a necessidade de se preparar com armas morais sólidas. A travessia será tumultuada, caso deseje realmente conquistar o primeiro degrau dessa imensa escada que o conduzirá à evolução. E que primeiro degrau será esse, já previsto em meu destino? Simplesmente a próxima existência que tomará na arena terrestre. Veio de uma encarnação em que foi primogênito de família conceituada, no seio da qual não lhe faltaram atenções e respeito. Foi indivíduo culto, vivendo facilmente entre prazeres e confortos, proporcionados pelo ouro e pelo carinho de uma mãe terna e dedicada. Ah, minha nobre mãe, quanta saudade. Apesar de tudo isso, fracassou, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Pense agora, meu caro Belarmino, no que será a sua vida, sendo você, como deseja, órfão, pobre, doente, privado de consolações e esperanças, perseguido por desgraças inevitáveis. Será também uma grande saga, uma longa existência tormentosa, a ser vivida e vencida, pois você quer vencer. Será um calvário de redenção que deverá seguir com dignidade, jamais entre revoltas e ofensas a Deus.
Será necessário algo mais do que o entusiasmo, Belarmino. Muito mais. E convém preparar-se antes que as batalhas comecem. Poderia atender-me um instante, irmão Teócrito? Aqui estou à sua disposição, meu filho. Diga-me tudo, confiante. É que eu desejo tomar uma resolução. Na verdade, já tomei. Mas eu preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Bem, sei, Mário. Continue. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional em que estou internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Meu irmão, por quem é, tenha piedade de mim, não aguento mais. Providencie meu retorno à sociedade terrena. Eu quero encarnar outra vez. Quero aliviar-me dos ultrajes que levei ao seio da minha família, a minha mãe, Deus do céu, a quem cobri de desgosto desde o berço até o túmulo, a minha esposa, a quem traí e abandonei as dificuldades diárias, a meus filhos, os quais rejeitei e esqueci, e a Eulina também. Quero livrar-me do remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Que Deus ilumine seus planos, meu filho. Eu preciso esquecer, irmão Teócrito. Acima de tudo, esquecer, a fim de obter a serenidade e a paz que irá acalmar as minhas angústias. Quero tentar tudo para que eu também progrida. Eu quero reparar todos os meus erros. A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa diante de minha brutalidade, debatendo-se entre minhas mãos, absorve meus pensamentos, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão do céu. Eu tenho de sofrer. A trágica tormenta do Vale Sinistro não bastou. Lá eu não me debati por Eulina, mas por mim mesmo, sofrendo os reflexos do suicídio. Então eu fiz uma promessa, irmão Teócrito. Reflita, meu irmão. Não convém prometer o que não se pode cumprir. Prometi, de joelhos, à sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser homem outra vez e humilhar-me em uma existência, do início ao fim, destituído das mãos que a estrangularam. Eu mesmo me darei tal punição como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus quem impõe ao meu espírito, sou eu que voluntariamente suplico ao Criador que me a conceda como reconforto a minha desventura, já que a morte é somente fantasia, um sonho, a iludir os incautos que se embrenham no suicídio. Está mesmo certo disso, Mário Sobral? Eu estou, sim. Passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa. Que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, qual Eulina destituída de forças naquela noite abominável. Eu creio, irmão Teócrito, que somente assim conseguirei alívio para depois encarar os demais débitos a serem saldados com a ajuda paternal de meu Deus e Criador. Já refletiu na extensão das responsabilidades que enfrentará nesta reencarnação, Mário? Já, irmão Teócrito. Reconheço que é sincero e forte para o resgate e está plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o seu caso. Louvado seja Deus. Pondere, no entanto, que foi também suicida e, por isso, necessariamente, seu envoltório fluídico encontra-se em condições precárias. Isso levará seu espírito a receber, com o renascimento, um corpo enfermo, debilitado por doenças incuráveis no plano terreno. É o meu desejo, irmão Teócrito. Tudo será melhor que o suplício do meu remorso. Ao menos como homem, quando tudo me faltar e só as desgraças me castigarem, terei um conforto divino, uma esmola suprema à minha inevitável situação: o esquecimento. Quando se concluírem as suas instruções, visite-me no meu departamento, Mário.
Iniciaremos então os preparativos para o seu processo de reencarnação. Por hoje é só, meus irmãos. Estão convidados a tomar parte da comitiva de irmão Teócrito. Convém descansarem agora. Irmã Rosália está certa. Repousem, pois partiremos logo mais. Nossa comitiva pesquisará meios para a reencarnação de alguns aprendizes. Ficamos muito honrados com o convite, irmão Teócrito. Cooperaremos no que for possível. Não se preocupe, Camilo. Irão como simples observadores, pois suas condições ainda não permitem colaboração de qualquer natureza. Bem lembrado, Dr. Carlos. Temos ainda muito tempo, pois os serviços somente serão realizáveis pela calada da noite. Vão repousar, meus caros amigos, até que sejam chamados, pois só pela alta madrugada estaremos de volta. Até breve, irmão Teócrito. Roberto e eu acompanharemos os aprendizes ao pavilhão onde residem. Amanhã nos veremos no mesmo local, meus amigos. Boa tarde, Rosália. Até amanhã. Após o descanso, foi com emoção que, por volta da meia-noite, deixaram o pavilhão indiano, atendendo ao chamado de Teócrito. Confesso que estava um tanto ansioso, minha cara Ivone. Até então não havíamos saído à noite do Instituto Maria de Nazaré. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha aos internos o dever de recolherem-se às 6 da tarde. Não era permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e o fazia muito raramente, apenas para fins de instrução. Acompanhemos agora os aprendizes e seus instrutores, dirigindo-se à Torre da Vigilância. Estranho. Já deve ser mais de meia-noite e os lugares por onde passamos não estão escuros. Que sistema de iluminação será esse? Não consigo compreender. Qual a natureza dessa bela luz que se estende através das alamedas, Dr. Roberto? Não é tão simples explicar agora, professor Bellarmino. Mais tarde deduzirão que é a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. Como combinado, lá está o nosso veículo. Pensei que as carruagens fossem maiores. É o mesmo tipo de veículo que utilizamos para giros locais. Ao chegarem, porém, à sede da vigilância, viram que uma enorme caravana se dispunha a partir, enquanto sentinelas e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Você e seus companheiros entusiasmados não perderam tempo. Ingressaram rapidamente no comboio. Está lembrado, meu amigo escritor? Mas é claro, Ivone. Durante algum tempo, sentimos aquele veículo deslizar suavemente, sem qualquer incômodo. E tamanha era a naturalidade do movimento que desconhecíamos a verdadeira natureza do meio de tração. De repente, a caravana parou. Podem descer agora, senhores. Era um enorme pátio cercado de majestosas muralhas, no qual, apesar da hora adiantada, havia grande movimentação. Reparem bem, meus caros. São espíritos de desencarnados e também de encarnados. Os últimos se apresentam com suas configurações astrais, pois, como sabem, seus corpos materiais repousam descansando em seus leitos, entregues ao sono reparador. Que edifício imenso e bem iluminado é aquele ao fundo. Parece-me um hotel. Eu estou certo? Talvez seja uma repartição pública destinada a expedientes noturnos, Mário. Na verdade, trata-se de mais um anexo da nossa colônia espiritual, necessário à nossa variedade de serviços. Sim, é um posto de emergência móvel. Já ouvimos falar sobre ele no caso da Margarida, a filha do Jerônimo. Exatamente, Bellarmino. Venham, vamos entrar. Cada grupo possui dependências particulares nesse edifício, onde foram estabelecidos gabinetes de trabalho. Chegando ao local reservado a Teócrito, observaram que as dependências
resumiam-se a um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, além de um parlatório secreto. Boa noite, meus irmãos. Por favor, sentem-se e fiquem à vontade. Romeu e Alceste, aproximem-se. Aqui estão 2 endereços diferentes. Há cerca de 2 horas que estas senhoras, residentes nestes locais, encontram-se em sono profundo. Em que podemos ajudar? Tragam-nas aqui depois de fortalecer-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Insistam em trazer com elas seus respectivos maridos ou companheiros. Porém, esta última recomendação não é obrigatória. Partiremos imediatamente. Sentinelas e auxiliares do posto também seguirão viagem, garantindo sua segurança. Boa sorte. Que Maria de Nazaré acompanhe a todos. Em seguida, Teócrito voltou-se para os aprendizes e sentou-se ao lado deles. Estávamos muito satisfeitos, Ivone, com a presença desse personagem encantador, cujas atitudes democráticas tanto nos orgulhavam. Natural timidez, no entanto, inibia os internos de dirigir-lhe a palavra. Ele, porém, lendo a ansiedade em seus pensamentos, não se fez esperar. Compreendo a dúvida que, desde hoje à tarde, estimula sua curiosidade, meus filhos. Louvável curiosidade, uma vez que vejo irradiar de suas meditações o desejo nobre de aprender. Está certo, venerável irmão. Porém, não desejamos tomar o seu precioso tempo com nossas questões banais. Não existe banalidade quando o objetivo é a busca da paz interior, Camilo. Venham, aproximem-se. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão. Aproveitaremos o ensejo para pequenas observações. Estou ao seu dispor. Podem perguntar o que desejarem. Poderíamos saber, caro mestre, o que os seus discípulos foram fazer na Terra? Sim, meu amigo. Não traria os senhores aqui, senão para esclarecer alguns detalhes sobre nossos trabalhos de pesquisa. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel, em Portugal, e a um lugarejo no Nordeste brasileiro. O Dr. Roberto de Canalejas conhece bem a região. Sim, irmão Teócrito. São locais onde a miséria atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. Mas o que foram fazer os 2 jovens assistentes nesses ambientes de pobreza? Partiram à procura de 2 irmãs nossas. Os nomes delas estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do passado. No momento, professor Bellarmino, elas procuram erguer-se moralmente. Suas existências são repletas de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus assistentes atrairão seus espíritos para cá, uma vez que seus envoltórios materiais estão em sono reparador. E qual o objetivo de essas criaturas amarguradas virem até nós? Em que poderão auxiliar, visto que já carregam pesados fardos na existência terrena? Aqui discutiremos a possibilidade de se tornarem mães de 2 pobres internos do manicômio. Oh, Deus! Quanta infelicidade! O único recurso a tentar no momento, que permitirá a esses suicidas condenados o alívio de suas penas, será a reencarnação num ambiente familiar obscuro e sofredor. Só aí conseguirão libertar-se das sombras com as quais contaminaram os próprios destinos. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições bastante difíceis. Realmente, Bellarmino. Encontram-se em situação tão desfavorável que só poderão ocupar corpos carnais enfermos, deturpados, nos quais se sentirão tolhidos e insatisfeitos durante toda a existência. E quanto tempo permanecerão assim na Terra? Assim, de posse de tal envoltório com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na Terra. Permanência interrompida antes do tempo justo, pelo suicídio. Dessa forma, se aliviarão das perturbações vibratórias e obterão serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isso implicará uma segunda etapa terrena, uma nova reencarnação,
como será fácil deduzir. Como chegaram à escolha dessas duas mulheres? Por acaso não haveria outras em melhores condições? Já consultamos várias, meu caro João de Azevedo, em localidades idênticas, que se prestariam à caridade de aceitarem filhos doentes, por amor ao bem e respeito à fraternidade verdadeira. Porém, nenhuma delas possuía princípios morais tão elevados que a fizessem aceitar o serviço com abnegação, voluntariamente. Não podíamos esperar mais. Aqueles sofredores precisavam retornar logo ao mundo das provações. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos dados a respeito das duas senhoras já mencionadas, ambas capazes de enfrentar a dura missão por estarem em débito perante as leis da criação. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem. É bem provável que não, Camilo. Uma vez que são duas almas bastante arrependidas e que, atualmente humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e pela generosidade. Irmão Teócrito está incumbido de convencê-las a aceitarem de boa vontade essa heróica tarefa de serem mães de espíritos suicidas. Porém, caso se recusem, a divina providência estará no direito de impor-lhes uma nova sentença, a fim de repararem o mal cometido no passado. Mas que maldade praticaram para que sejam punidas de modo tão cruel? Não se trata de punição, meu caro Camilo. Muito menos de crueldade. Trata-se da justiça divina, pois ambas são espíritos que, em existências anteriores, erraram como mães, deixando criminosamente de cumprir as sublimes funções da maternidade. Abortaram, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais, interrompendo a gestação para espíritos que delas deveriam renascer. Pobres ignorantes. Como viverão agora essas almas? Viverão imersas nas trevas dos crimes que cometeram por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas. São espíritos encarcerados, um na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar, outro na aspereza de um sertão impiedoso, longe dos filhos saudáveis que poderia ter posto no mundo. Agora, Camilo, terão de reparar os crimes passados, debruçando-se sobre miseráveis berços onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos, agora culpados, grandes condenados no plano espiritual. Criaturas transformadas pelo renascimento reparador em situação repulsiva aos olhos humanos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães. Sim, amorosas, pacientes, conformadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desagradável que seja. Diga, irmão Teócrito, a lei realmente obriga-nos a reencarnar entre estranhos? Como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Creio que semelhante castigo será extremamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio. E tamanha desgraça só ocorre aos espíritos de suicidas? Geralmente acontece não só a suicidas, prezado Mário, como também aqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitou os entes queridos, insultou o lar que o amava e até mesmo tornou-se incapaz de conquistar um novo lar. Impôs a si mesmo a dolorosa necessidade de reeditar a existência corpórea fora do amável círculo familiar. Então a lei não é flexível? Seremos todos condenados a esse árduo destino? Nem sempre, Belarmino. Existem casos em que o suicida poderá voltar em ambiente afetuoso. É mesmo? Mas em que circunstâncias, irmão Teócrito? Se possuir afeições antigas que se encontrem presentes em sua nova existência, na época em que terá de reencarnar, e se essas consentirem em recebê-lo, ajudá-lo na reparação... Mas somente nesses casos? Sim, meu amigo João. Raramente ocorrerão outros casos, mas, se acontecerem, serão os mais dolorosos. Nessas situações, o suicida terá de reiniciar o aprendizado carnal entre espíritos inimigos. E acreditem, meus filhos,
será muito pior do que se o fizer entre estranhos, simplesmente. Momentos depois, 2 infelizes asilados do manicômio entravam no gabinete, amparados por auxiliares de irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava. O olhar vago e indeciso, os passos lentos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao parlatório, foram para lá encaminhados pelo irmão Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Alguns minutos se passaram. Não nos atrevíamos a emitir sequer uma palavra, Ivone. O silêncio dominava o vasto ambiente e um confuso temor deixava-nos ainda mais inibidos. De repente, murmúrios vindos do exterior deixaram os aprendizes apreensivos, como se algo muito importante fosse ocorrer. E ocorreu, minha amiga. Romeu, Alceste e o Dr. Carlos, com mais alguns auxiliares, entraram no salão conduzindo 2 senhoras, mulheres de condição social muito humilde, ladeadas por lanceiros como prisioneiras de muita responsabilidade. Curiosos, Camilo e os demais internos as examinaram. Uma, franzina, delicada, parecendo doente e frágil. Tinha cabelos loiros, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituou na existência diária. Era portuguesa e não contaria senão 18 anos de idade, tudo indicando tratar-se de uma mulher recém-casada. O marido a acompanhava, humilde, respeitoso. Era um pescador. A outra mulher, vivaz, arisca e nervosa, revelava-se imediatamente como sendo a brasileira. Lembrava o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos soltos nos ombros, as maçãs do rosto bem delineadas, a expressão misteriosa nos belos olhos brilhantes, onde as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só, não era casada. Fora seduzida por um homem que a atraiu inúmeras vezes, abandonando-a depois, definitivamente. Muito bem, meus irmãos. Vejamos agora se estas mulheres terão mesmo capacidade para executar a mais difícil missão de suas existências.